Chegou a hora de pôr a mão na massa. Nesse módulo, nós iremos desenvolver um projeto escrito. Começar a pensar de forma audiovisual. E para nos ajudar nesse processo, está conosco os professores, o professor Evandro Faleiros, do Campo de Dourados, professor de Desenvolvimento Web. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui conosco, nos ajudar. Eu que agradeço o convite para esse grande desafio que é um desafio. Enveredar aí para as videoaulas, né, esse território novo para a grande maioria. Professor Alexandre Farias, do campus de Coxim, coordenador institucional do PIBID. Professor, muito obrigada pela sua presença. Ô, Adriana, que bom que você me convidou, né? Porque eu vou descobrir muita coisa aqui com você. Vamos viu? juntos, vamos juntos. Obrigado. E o nosso debatedor fixo, que está sempre aqui conosco, que agora joga no time dos professores, o professor William Dias, que também é diretor da DIRT. Muito obrigado mais uma vez por todo esse apoio, William. Um grande prazer sempre estar aqui, sempre aprendendo mais com todo mundo que passa por aqui. A proposta é mapear os pontos a serem levados em consideração na hora de planejar uma videoaula. Como nós já falamos, nós estamos fazendo uma transição da linguagem de sala de aula, da linguagem presencial, para uma linguagem audiovisual. Isso exige da gente parar um pouquinho, pensar de uma forma metodológica para alcançar o resultado que a gente quer. Então, aqui nós temos um projeto, eu gostaria muito da opinião de vocês, professores, porque esse curso jamais tem a intenção de ser algo imposto, é algo para vocês, é algo que tem que ajudar. A primeira coisa que a gente quer tirar de vocês é o medo de ser julgado pelo CREAD ou qualquer profissional de audiovisual que vai estar ali ajudando vocês. Não é da nossa conta, não é da nossa competência a aula que vocês vão dar. A gente pode ajudar na forma de recursos didáticos, linguagem audiovisual, se vocês quiserem. Jamais questionar metodologia ou coisa desse tipo. Tudo bem quanto a isso, professor? Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quando você fala que outros profissionais vão estar com vocês, trabalhando a aula de vocês, sendo que quando vocês entram na sala de aula, fechou a porta, é só vocês, como é que vocês veem isso? Mas caso o professor queira, vocês podem interferir, não pode? Claro. Porque eu vou pedir muita ajuda de vocês. A gente está aqui para isso. É isso que a gente quer, criar esse clima. Precisou, professor? Estamos aqui. Tá? A gente está aqui para ajudar, não para julgar. Nós jogamos no mesmo time. Eu acho importante isso, porque tudo que a gente vai fazer que é diferente, a gente acaba procurando um tutorial, um PDF, um arquivo que auxilie a gente a entender. Então, a gente entendendo, né, de certa forma, da aula é uma coisa, agora eu levar isso para um vídeo é outra. Quem trabalha com a parte técnica do vídeo vai precisar, sim, dar um auxílio para que a gente consiga adaptar os nossos momentos à realidade audiovisual. Né? E a discussão é bem interessante porque a gente tem os dois extremos. Eu tenho um notebook, uma câmera, um microfone, eu tenho uma ferramenta. Eu tenho estúdio, eu tenho profissionais, eu tenho outros recursos. Também a gente tem que saber utilizar tudo isso, né? E com certeza vai ser muito bem-vindo. E sabe, William, eu me sinto quase que um peixe fora do aquário aqui, você entendeu? Porque vocês já têm muita experiência na área, vocês são da área da tecnologia, e eu sou aquele professor antigo, né? Professor de química. Então, eu vou aprender muito com vocês, muito mesmo. É por isso que eu estou aqui. E eu não faço a mínima ideia o que eu vou fazer. Não tenho a mínima ideia. Como fazer essa transição? Nenhuma. Né? Então, Aí eu estou com você também. Estou querendo saber o que é. Então, nesse módulo, a gente desenvolveu um projeto onde nós vamos começar a desenvolver a videoaula, que será entregue no final do curso. Vocês vão escolher ou a aula que vocês já ministram, ou algum tema que vocês se sintam à vontade. Primeira coisa é escolher um tema, que seja de 3 a 5 minutos para a gente poder brincar um pouquinho com os recursos, não usar um recurso só. Tá? E a gente vai fazer um roteiro, que vai ser o nosso próximo passo, ensinar como que a gente vai fazer, e nós vamos nos atentar a 5 pontos. Por que utilizar uma videoaula para esse tema?
Porque como a gente vai discutir mais para frente, videoaula é uma ferramenta, não é a ferramenta, né? Se não é importante a imagem, se tem muito texto, será que a videoaula é realmente o melhor instrumento? Qual o meu objetivo com a videoaula? Nessa pergunta é saber qual a finalidade. Tem alguns professores que usam a videoaula para inverter a sala de aula, outros como reforço, outros fazem um FAQ, sabe? Existem milhões de possibilidades que uma videoaula pode ser usada. Então é muito importante porque quando a gente define isso, a gente pode definir muitas coisas que vão influenciar no formato, na forma, na maneira que a gente vai fazer essa videoaula. Então isso precisa estar bem definido. Defina o formato e os recursos escolhidos para essa videoaula. Como que um pode combinar com o outro, fazendo com que a gente dê mais dinâmica. Defenda o uso ou não da linguagem dialógica. A linguagem dialógica que a gente tanto bate na EAD, ela não pode ser uma linguagem só, eu vou conversar com o aluno. Tem que ter um objetivo, ela tem que ser uma condução. Como que eu uso? Eu uso ou não uso? Por que eu uso? Por que eu não uso? Quais princípios da aprendizagem multimídia se encaixam na sua videoaula? E também nós vamos voltar lá no primeiro módulo, na aula 7, quais os princípios da aprendizagem multimídia e escolher aqueles princípios, quais a gente usa e quais a gente não usa. Adriana, isso que você comentou, esses 5 pontos, é para construir o roteiro. Isso, para construir o roteiro e defender. Ok. Tá? Separadamente do roteiro, defender. Um exemplo meu, porque vocês estão vindo da aula e vão chegar no audiovisual. Eu estou vindo do audiovisual e estou indo para a aula. Toda vez que eu faço algum vídeo, eu passo pelo CREAD inteiro. E toda vez que alguém sentou e falou assim, essa aqui eu não entendi, e eu sentei para ver, eu realmente tinha quebrado um dos princípios daquela aula, principalmente da capacidade limitada da memória de trabalho. Adriana, então nesse caso, eu estou aqui, né, você está falando, as imagens estão sendo formadas na minha cabeça, né? Isso. Me parece que nós vamos criar uma videoaula, mas não vamos ter a pessoa que vai nos dirigir. A direção, ela escolhe a forma que vai ser feita, a forma que a história vai ser contada. A história é a mesma. Você pega um livro de química é igual para todo mundo, mas o senhor tem a sua forma de contar. No momento que você coloca a sua visão, você é o diretor. E a gente vai executar a sua visão. Nesse princípio, sim, vocês são roteiristas, né? Vocês fazem o papel mesmo do diretor. Vou contar uma história dessa forma. Eu acho que é importante todos entenderem esses papéis, porque em grande parte dos casos, né, o professor ele vai acabar sendo o diretor, o roteirista, o editor, o cara que vai gravar, que vai pensar no áudio, né? Então, conhecendo esses papéis e as suas restrições, ele consegue se planejar melhor na completude, analisar o que é necessário, não só com relação ao roteiro em si, mas a todo o processo, desde conseguir o equipamento, conseguir um local para fazer isso. Acho bem importante conhecer esses papéis. E a partir do momento, se por exemplo a gente for fazer o roteiro, a gente interfere na aula de vocês, que não é, em hipótese alguma, intenção. Estava preocupado, Adriana, é o seguinte, por exemplo, eu venho do teatro, né? Nossa. Nós. E lá, o diretor é fundamental. Eu estou no palco, estou no ensaio, né? Eu faço alguma coisa daquilo que eu acho que está certo, mas o diretor que está vendo e não, corrige isso, diminui aquilo, aumenta tal. O diretor é importante demais para a criação daquele espetáculo. Então, a direção, ela é do professor, porque a direção é a visão, é quem é o pai da criança, né? No filme, quem assina não é o roteirista, é o diretor. Então, é sim o papel de vocês. Nós teremos o apoio à produção e vamos dar todo o apoio e, claro, que a gente está lá. E o professor for para um lado que não é muito legal, a gente vai estar lá, sim, para o professor, para cá. Com certeza. Esse apoio o senhor vai ter. Sempre. Mas jamais
tirar da autonomia de vocês. Tô curioso para ver como é que vai ser isso. Porque, até lembrando que você falou agorinha, vocês já estão acostumados, vocês fazem isso. Eu, particularmente, faço do jeito que eu acho que é. Agora, a partir do momento que a gente passa a ter um passo a passo, um ritual, um roteiro, como é que é o caminho que tem que ser seguido... Essa questão logística, eu acho que ela é um medo da grande maioria que vai começar a gravar. Porque você começa a pensar enquanto diretor, enquanto roteirista, você está dando a aula, você está falando dos assuntos, imaginando como é que alguém vai editar aquilo, ou como é que eu editaria aquilo, se aquilo vai ficar legal ou não. Então a gente tem que processar todos esses raciocínios em tempo de execução ali. Você está falando, você está gravando e já imaginando como vão editar. E se vai ou não ficar legal, se vai ou não atender o público. Por mais que você roteirize isso, na hora de você executar o roteiro, volta todo o raciocínio de planejamento para a sua fala. E você tem que conseguir conciliar isso e soar o mais natural possível. É lembrar, professor, que você será os olhos do seu aluno. Ele vai ver o que você mostrar, da forma que você mostrar. E só isso. Isso aqui é um norte para a gente desenvolver esse projeto, para a gente começar a pensar em pontos que vão influenciar muito na produção audiovisual. Alguma dúvida a mais, professor? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho todas. Né? Vamos fazer vamos descobrir. Exatamente, é fazendo e a gente vai conversando durante todo o processo para que a gente possa chegar lá, ok? Muito obrigado, professores. A gente daqui a pouco se vê na hora do roteiro.